Olá, nós vamos discutir agora sobre o setor na verdade, sobre o manejo reprodutivo, né? Porque não é só um setor, o objetivo é discutir aqui os diferentes setores que a fêmea passa até o momento que ela está pronta para a reprodução. Bom, e esse manejo reprodutivo, ele vai acontecer, né? Ele vai começar com a chegada dessa fêmea para dentro da granja, ou seja, com a recepção das fêmeas que irão compor o plantel reprodutivo de uma granja de suínos. Quais são as metas do setor, né? Na verdade, o setor, vamos falar da reposição, porque a fêmea, quando ela chega, ela vai passar por uma quarentena, depois um setor de reposição e depois para a gestação propriamente dita. Então, essa fêmea, quando ela chega, quais seriam as metas para essa fêmea? Então, primeiro, receber e aclimatizar a fêmea para a reprodução e depois preparar e estimular a vida reprodutiva da fêmea. Bom, quais desafios eu tenho, então, para receber essa fêmea, né? Com a chegada delas dentro da granja, visto que ela não pode chegar e simplesmente ser colocada dentro da granja junto com o plantel reprodutivo, ela tem que passar por um período de isolamento, que é o que nós chamamos de setor de quarentena. Então, dentro desse período de isolamento, dentro da quarentena, quais são os desafios que nós temos lá? E depois da quarentena, ela vai ser encaminhada para a reposição. Então, ou seja, antes da gestação propriamente dita, né, a fêmea ela passa por essas 3 etapas. A etapa de chegada, a etapa de quarentena e a etapa de reposição, que seria um setor pré-gestação. Bom, o que é quarentena, né? Na verdade, quarentena é um anexo à granja, visto que ela não pode estar dentro da granja. Infelizmente, hoje, nem todos os produtores têm uma quarentena. Alguns não entendem a importância desse setor, né, que deve ser, na verdade, isolado, mas ele é extremamente essencial para o sucesso reprodutivo da fêmea. Bom, a quarentena, né, quando é muito comum você chegar numa granja e deparar com esse tipo de quarentena, né? Bom, isso está muito longe, muito distante do que o que é ideal, né, para essa fase. Primeiro porque não é porque eu não estou vendo barracão aqui ao redor, né, que isso é uma boa quarentena, visto que eu vejo aqui uma casa, né? Então, a gente já mostra aqui que isso aqui não atende os quesitos que são essenciais para essa fase. Bom, aqui um esquema, e aí a gente também está vendo aqui que a quarentena está afastada da granja, mas não tão afastada, né? Então, não é simplesmente afastar X metros e é uma quarentena. Existem várias regras aí que nós temos que seguir. Aqui seria uma quarentena, né, o que se aproxima aí do que é recomendado, né? Então, aqui um barracão fechado, isolado com cerca e também com cinturão verde. Isso é muito interessante, esse isolamento, tanto da cerca como o cinturão verde. Possivelmente também é telada, porque a gente não recomenda que nada entre dentro da quarentena, nada que não seja autorizado entre dentro da quarentena. Então, pessoas, animais silvestres, o ideal é que nada tenha acesso aos animais que estão lá dentro. Bom, e uma outra observação é aqui uma lagoa, né? Possivelmente faz parte de um tratamento de dejeto, uma lagoa de um tratamento de dejeto. E essa lagoa, ela atende, né? Porque o ideal é que a quarentena ela tenha seu próprio sistema de tratamento. E que você não mande dejeto para a granja e isso ocorra lá na granja. Isso é uma forma de contaminação. Tá? A quarentena, além de isolada, ela deve ter o seu próprio tratamento de dejeto. Bom, é muito comum a gente perguntar, ou alguém nos perguntar, quanto tempo dura uma quarentena? Aí a resposta é 40 dias, verdade? Não, né? Depende, tá? Então, depende das doenças que você quer evitar. Então, não tem uma regra. Isso vai depender
de uma série de fatores e quais doenças você está evitando, você quer que não entre dentro da granja, o status sanitário da granja recebedora, o período de incubação dos agentes. Isso aí está muito relacionado à duração da imunidade passiva e o período de incubação de um agente, ou seja, desde o momento que ele entra no animal até o momento que irão aparecer os primeiros sinais clínicos. Então, eu preciso conhecer o período de incubação de cada doença para eu estimar aí quanto tempo o animal tem que ficar na minha quarentena. Bom, a gente diz aí um mínimo de 28 dias, recomendado 42 dias, mas observação, algumas doenças, como pisa ou pneumonia zoótica, é possível que eu precise que o animal fique mais tempo, ou seja, mais do que 42 dias dentro da quarentena. E aí, o animal ele entra na quarentena e ele fica isolado por 42 dias e está bom? Também não. Existe uma série de atividades que devem ser realizadas, né, para que essa quarentena ela seja realmente eficaz, ou seja, realmente ela funcione. Tá? Então, eu vou fazer recebimento dos animais, coleta de amostra para exame, observação de sinal clínico, exposição desses animais a doenças que estão dentro da granja, realizar uma nova coleta de soro, né, e expor novamente essas fêmeas aí a material de descarte, animais sentinelas e etc. Bom, o que eu tenho que tomar cuidado também em relação a essa quarentena, né? Primeiro, que o ideal é, como já foi dito, que nada que não seja convidado ou que não seja da rotina, ou seja, do manejo, que nada além entre dentro da quarentena. Então, o ideal é que tenhamos um funcionário próprio para esse setor e exclusivo. Quando não for possível, esse funcionário ele vai entrar na quarentena após o dia de trabalho dele dentro da granja e, mesmo assim, após o trabalho, após o banho e após trocar todo o uniforme, ou seja, entrar com um outro uniforme dentro da quarentena. O objetivo é que esse funcionário ele não leve nada que é da granja para a quarentena. Além disso, eu tenho que ter equipamentos exclusivos, ou seja, eu não posso levar um equipamento da granja para a quarentena e vice-versa. E, como eu disse, já um sistema de dejeto exclusivo para o setor. Bom, eu coloquei aqui, esquematizei um programa de ações que eu devo realizar dentro do setor de quarentena. Aqui eu tenho que pensar que eu posso dividir isso em 3 fases. Uma fase que eu chamo de isolamento, uma fase que eu chamo de aclimatação e uma fase que eu chamo de transferência. Então, na fase de isolamento, o que eu vou fazer? O animal ele chega dentro da granja, é colocado na quarentena e esse animal deve ser isolado, ou seja, nada de fora deve entrar em contato com este animal. Neste momento, eu vou fazer a coleta de sangue do animal. O ideal é que eu colete mais de uma vez, ou seja, com intervalos certos, né? Por exemplo, 0, 14 dias e 21 dias após, para a realização dos testes sorológicos. Isso eu chamo de sorologia pareada. O objetivo é investigar se, nesse momento, o animal soroconverteu para alguma doença, me indicando, portanto, que esse animal está positivo e que ele não deve entrar na minha granja, porque ele pode carregar um possível patógeno. Além disso, esse momento de isolamento é o momento que eu observo sinais clínicos. Então, caso o animal esteja com algum agente incubado, o período de incubação deve passar e, a partir daí, o animal vai manifestar sinais clínicos. Eu observo esses sinais e determino, a partir daí, e associado com os exames sorológicos, se esse animal vai para dentro da granja ou não. Bom, passado esse período de isolamento, detectei que o animal ele é livre, ou seja, ele não tem doença nenhuma, eu não posso pegar esse animal e colocar esse animal na granja. Porque a minha granja tem alguma doença. Então, se eu pego o animal, limpo
livre e introduzo esse animal na minha granja sem nenhuma adaptação desse animal, possivelmente ele vai adoecer, não vai reproduzir e com grande chance de chegar a óbito. Então, após o isolamento, eu vou trabalhar esse animal. Como? Eu posso pegar, por exemplo, um animal de desmame, um leitão de creche, e colocar esse animal no meio das fêmeas. Esse animal ele veio de dentro da granja e possivelmente ele vai trazer consigo alguns agentes que tem lá dentro. Assim eu vou expondo as fêmeas já a determinados patógenos que estão dentro da granja. Outra alternativa é fazer a pré-imunização. O que é isso? Consiste em você pegar restos de placenta, leitões mumificados, natimorto, e triturar esse material e fornecer 2 vezes ao dia na alimentação da fêmea. Lembrando que o suíno é um animal onívoro e com certeza ele vai comer aí, né, esse produto aí. Qual que é o objetivo? Se eu estou pegando restos de placenta, fetos que foram abortados, natimortos ou mumificados, possivelmente eles vão trazer consigo algum material relacionado a essa parte reprodutiva, como, por exemplo, um parvovírus, um circovírus, uma leptospira. E aí eu já vou expondo essas fêmeas a esses patógenos e estimulando o sistema imune desses animais, né, a já produzir anticorpos, visto que esses animais eles vão ser direcionados à reprodução e, consequentemente, eles vão estar susceptíveis a esses agentes. Bom, feito aí essa parte aí de ambientação, aclimatação, existe uma terceira etapa que algumas granjas realizam na quarentena, outras não, mas é a etapa já de detecção de cio e, muitas vezes, de vacinação. Então, as vacinas que são obrigatórias, que são as vacinas reprodutivas, normalmente ela já vai acontecer aqui nessa fase final de quarentena, ou em algumas granjas não, essa fase vai acontecer já lá na reposição, que é o próximo setor. Isso vai variar, gente, de acordo com o tempo de duração da quarentena, com os patógenos que tem na granja, ou seja, com os protocolos de vacinação de cada granja, visto que eles variam de granja para granja.